Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Coloda, sou estudante de nutrição da Faculdade Fátima e hoje eu vou dar uma dica de nutrição. A dica de hoje é sobre melatonina, que é um hormônio produzido pelo nosso próprio corpo. Na verdade, ele é produzido quando estamos na escuridão. Recentemente, alguns estudos indicam uma ligação deste hormônio melatonina com o coronavírus, com uma ação de proteção e até de redução da gravidade da doença. Mas todos esses estudos foram feitos ainda in vitro, com células, não com seres humanos. Mas de qualquer forma, existe essa possibilidade e é importante a gente estar trabalhando ela e estar de bem com os nossos hormônios, de modo geral. Então, o hormônio melatonina, ele de fato tem uma ação antioxidante, já era sabido desde antes, e até uma ação anti-inflamatória. Muitas vezes ele é suplementado. Geralmente na menopausa a gente tem uma queda na produção desse hormônio, então geralmente os médicos suplementam. O nutricionista não pode suplementar hormônios. De qualquer forma, né, a gente pode estar consumindo alguns alimentos que nos levem a uma maior produção desse hormônio. Essa conversão assim é um pouco difícil para o nosso organismo, porque não é só consumir o alimento. A gente tem que estar com o organismo em total equilíbrio. A gente precisa ter vitamina B12, B2, B3, ácido fólico, enfim, magnésio, alguns outros componentes, né, junto na dieta, e muitas vezes até probióticos, porque o nosso intestino precisa estar bem para conseguir assimilar, fazer essa conversão do alimento para melatonina. Mas não é nada que a gente não consiga fazer. Então, assim, uma dica que é muito importante, que a gente tem que lembrar, é que esse hormônio, ele é produzido quando a gente está no escuro. Então, muitas vezes, o que acontece? O uso do celular, o uso do notebook à noite. Então, tudo isso dificulta que o nosso próprio corpo consiga produzir esse hormônio. Então, assim, é indicado baixar aplicativos. Tem alguns disponíveis que fazem a redução da luz azul. Inclusive os iPhones já têm isso automaticamente, a partir de um determinado horário da noite, ele já entra em funcionamento essa redução dessa luz azul. Porque depois das 9 horas, que seria o pico, segundo alguns estudos, né, de que o hormônio deveria começar a produzir, a gente não poderia estar com essa luz azul nos olhos, com essa claridade. Então a gente teria que ter uma luz mais escura, uma luz vermelha, que aí auxiliaria inclusive na produção deste hormônio. Bom, de qualquer forma, então a dica de hoje, o que a gente vai fazer, eu vou fazer um shake, né, com alguns alimentos, alguns que nos possibilitariam essa produção desse hormônio. Eu vou fazer o shake e depois eu vou também passar uma lista de alguns alimentos que nos favorecem a produção do hormônio. Então, assim, um pouco a gente ajuda o organismo, não estando em contato com claridade à noite, né? Tentar acalmar o corpo e acalmar essa questão da luminosidade. E um pouco também a gente começa a ingerir um pouquinho mais de nutrientes para nos facilitar essa conversão. Então é isso, eu já vou começar a fazer o suco e vocês vão acompanhar. Depois eu passo a receita. Tá, então pessoal, então nós vamos começar a fazer o nosso shake, que vai ser o shake do sono. Nesse shake do sono, a gente vai usar 2 kiwis. Por que do kiwi? Porque o
kiwi é rico em triptofano e melatonina. Ele é um dos alimentos mais ricos, que mais possuem melatonina e triptofano para possibilitar essa conversão que eu falei antes. Uma banana verde congelada, eu congelei, já tirei ela. Na verdade, meia banana, não foi uma banana inteira. Vai 3 fatias também de batata Yacon, uma colher de chá de gengibre ralado e uma colher de mel. Não sei se vocês já ouviram falar da batata Yacon. A batata Yacon, então, ela é conhecida como um hipoglicemiante natural. Eu até pesquisei no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Diabetes e sobre a origem a veracidade dessa informação. Porque a batata Yacon ela é de origem andina. Os incas utilizavam, inclusive, as folhas para consumo. Mas, de uns tempos para cá, foram feitos alguns estudos, né, com as folhas e parece que ele tem um efeito um pouco tóxico, as folhas, que atrapalham um pouco o funcionamento dos rins. Então, assim, a batata em si, ela tem pouco índice glicêmico. Ela é bem gostosa de comer, até ela tem um gostinho de pera, um gostinho agridoce, assim, muito bom de comer. Ela pode ser comida, ela deve ser comida in natura. Até tem uma aqui inteira. Ela deve ser comida in natura. Geralmente a época de produção é em junho. A produção aqui no Brasil é feita em São Paulo, tá? Mas ela pode ser uma boa opção para um lanche da tarde, inclusive, porque ela é uma boa fonte de probiótico, ela é uma boa fonte de fibras. Então a gente ingere ela, eu até vou comer uma aqui. Ela tem um gostinho bem bom e ela é suculenta, então pode ser consumida naturalmente como um lanche da tarde. Então, o que acontece? Por ela não ter esse efeito com alto índice glicêmico, ela pode ser consumida pelos diabéticos. Não que ela vá reduzir, né, a diabetes, mas ela acaba numa substituição, ao invés de comer uma outra fruta com mais açúcar, ela acaba sendo uma boa substituição para ser feita. Porque ela é uma boa fonte de fibras, enfim, ela vai reduzir colesterol, vai reduzir triglicerídeos, mas não assim, não se deve parar de tomar a medicação para consumir a batata, mas ela é uma boa opção sim para um lanche da tarde para ser consumido. Então, o nosso suco para o sono vai o leite de amêndoas, então eu vou colocar meio copo de leite de amêndoas, vai os 2 kiwis. Depois eu vou passar uma lista, então, com todos os ingredientes, com outros alimentos que tem, né? E também com os ingredientes que vai nesse suco. Vai mais ou menos meia banana, tem que ser verde. Eu comprei a banana verde, congelei ela, vai meia banana verde, congelada. Eu tirei ela um pouquinho antes e piquei. Vai então as três fatias da batata Yacon, vai uma colherinha de chá mais ou menos de gengibre e vai uma colherinha de mel. E agora eu vou deixar batendo aqui, né? Só um pouquinho.
o sucão. Acho que temos que bater um pouquinho mais. Enfim. E a princípio está pronto o nosso suco. O ideal, então, a gente está consumindo, né, de noite, fontes de melatonina, né, alimentos fontes de melatonina, está cuidando com a luminosidade, então procurando não usar luz, e se usar a luz mais amarela, e tá curtindo um pouquinho mais da nossa vida, tomando um suquinho. É isso aí.